Ministro do Turismo Celso Sabino atende ao partido União Brasil e pede demissão, mas por enquanto vai continuar no cargo. Delegações de vários países vão embora para não ouvir as ameaças do primeiro-ministro de Israel na Assembleia Geral da ONU. Deputados estaduais de várias partes do Brasil seguem o exemplo do Congresso e recebem emendas PIX. Secretário de Segurança Pública de São Paulo diz que facção criminosa PCC tem grupo treinado para atacar autoridades. Mato Grosso do Sul reforça a vigilância para evitar o tráfico de animais silvestres que dá mais dinheiro que armas ou drogas. Aumentaram as internações por alcoolismo no Brasil, mas o número de mortes diminuiu. União Europeia aprova medicamento de última geração para tratamento do Alzheimer. E na véspera do Dia Nacional de Transplante de Órgãos, o Brasil bate recorde do maior programa mundial do setor. É agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Mais uma mudança no governo Lula, 13ª, que é o número do partido do presidente. O ministro do Turismo vai continuar no cargo por causa de um compromisso à pasta, mas já deixou claro que vai sair. O ministro do Turismo, Celso Sabino, oficializou o pedido de demissão do cargo. A decisão foi tomada após a União Brasil, partido ao qual ele é filiado, dar prazo de 24 horas para que todos os integrantes deixassem suas funções no governo federal. Sabino comunicou ao presidente Lula que permanecerá no ministério até o próximo dia 2 de outubro para acompanhá-lo em um evento em Belém. Tive uma conversa hoje com o presidente da República, em virtude da decisão que o partido ao qual eu sou filiado tomou de deixar o governo, e vim hoje aqui cumprir o meu papel. Entreguei ao presidente a minha carta e o meu pedido de saída do Ministério do Turismo, cumprindo a decisão do meu partido. Recebi do presidente um pedido. Na próxima semana, uma ação pela qual todos nós do governo, inclusive o Ministério do Turismo, tem trabalhado muito, que é a COP que vai acontecer na cidade de Belém, no mês de novembro. O ato vai marcar a entrega de obras preparatórias para a Conferência do Clima, a COP30, que vai ser realizada em novembro na capital paraense. Deputado federal eleito pelo Pará, Celso Sabino comandou o turismo por mais de 2 anos. Ele assumiu em 2023 o lugar de Daniela Carneiro e chegou a tentar adiar a saída negociando com aliados, mas não conseguiu reverter a decisão do partido. Na resolução aprovada pela legenda, a orientação é de que filiados que permanecerem no governo estão sujeitos a punições internas, como até mesmo a expulsão. Com a saída de Celso Sabino, esta vai ser a 13ª troca ministerial do governo Lula desde janeiro de 2023. Mesmo com a decisão do União Brasil, 2 ministros indicados pela sigla permanecem no governo, sendo Valdez Góes, do Desenvolvimento Regional, e Frederico Siqueira, das Comunicações. Os 2, porém, não são filiados ao partido, mas aliados do presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Sabino ele gostaria de permanecer no cargo até a COP30, mas deve reassumir o mandato de deputado federal. Em seu discurso de despedida, ele disse que deixa o ministério cumprindo a decisão partidária, mas destacou o desejo de seguir contribuindo com projetos ligados ao turismo. A polícia do Ceará prendeu um dos homens responsáveis pelo ataque à escola de Sobral, no interior do estado. Segundo as autoridades, ele já tinha cometido outro homicídio há 2 meses. O suspeito foi capturado nesta sexta-feira, em um bairro da cidade onde ocorreu o crime, depois do cerco das polícias civil e militar. A polícia não divulgou o nome do acusado. O secretário de Segurança Pública revelou que o preso já respondia por roubo, homicídio, associação criminosa e corrupção de menor. Ele foi preso pela primeira vez em 2016 por um homicídio e novamente em 2019 por um roubo e solto em março deste ano. Em julho, ele cometeu o último crime antes do ataque na escola. De acordo com a polícia,
O comparsa do homem que foi preso hoje já foi identificado e as buscas continuam para prendê-lo. O governo do Ceará disse que reforçou o policiamento na região com a criação de um gabinete extraordinário de segurança em Sobral. E a Polícia Militar e o Ministério Público de São Paulo realizaram uma operação conjunta no combate ao tráfico de drogas e à lavagem de dinheiro do crime organizado. Os alvos foram ladrões de residências que teriam envolvimento com o primeiro comando da capital. Os policiais realizaram a operação para o cumprimento de 6 mandados de busca e apreensão e 2 mandados de prisão referente a roubos de casas. As equipes cumpriram as ordens judiciais nos municípios de Ibiúna, Cotia, Osasco e Itapetininga. Eles miravam uma quadrilha que faria crimes patrimoniais, assaltando casas no interior de São Paulo. Segundo a polícia, o grupo costumava render e amarrar as vítimas para fugir com os bens. Um dos mandados foi cumprido antes das 8 da manhã, contra um homem que supostamente liderou um assalto em Itapetininga neste ano. Há cerca de 10 dias, a polícia anunciou que prendeu o suspeito considerado o maior ladrão de casas de São Paulo. Diego Fernandes de Souza, conhecido como Minotauro, foi detido na favela de Paraisópolis, na zona sul da capital. De acordo com investigações, ele era responsável por chefiar uma quadrilha que atuava em invasões a residências no Morumbi, zona oeste da capital paulista. Na madrugada desta sexta-feira, criminosos se preparavam para roubar casas de um condomínio no Morumbi e tiveram um plano frustrado por PMs. A polícia confirmou que Minotauro estava envolvido na ação criminosa. Bairros ricos da capital paulista, como Morumbi e Campo Belo, concentram os casos de roubos a residências. O método do assalto varia de acordo com a quadrilha. Existem grupos que levam tudo que podem carregar da casa e chegam a simular uma espécie de mudança. Outros preferem cofres, joias e dinheiro em espécie, e muitas vezes fogem com os pertences no próprio carro da vítima. Em nova etapa da Operação Cadeia de Carbono, a Receita Federal encontrou mais 2 navios que transportavam combustíveis e insumos importados de maneira ilegal. O objetivo principal da ação é desarticular esquemas de fraude e sonegação que utilizavam empresas para burlar a fiscalização e os impostos. As cargas apreendidas passarão pela perícia técnica para avaliar sua composição. O secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, afirmou que a facção criminosa PCC tem um grupo de elite treinado para atacar autoridades de São Paulo. Além disso, o secretário também informou que foi um dos principais suspeitos de matar o ex-delegado Rui Ferraz e ele foi capturado. Nesta sexta-feira, o secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, revelou que a polícia capturou um novo suspeito na morte do ex-delegado Rui Ferraz Fontes. Conhecido como Jaguar, o homem é apontado como um dos atiradores no ataque. A gente já tinha mencionado da possibilidade dele ser um dos atiradores, é um indivíduo de apelido Jaguar. Ele é membro do primeiro comando da capital, ficou preso, cumpriu pena mais de 23 anos de prisão, ele cumpriu. É um indivíduo de extrema periculosidade, já foi preso por homicídio, latrocínio, organização criminosa. Nós estamos esperando os sinais digitais que foram extraídos e coletados em alguns locais e também tem a esperança de realizar a apreensão da arma de fogo do fuzil. Ainda de acordo com o secretário, dentro da facção criminosa do PCC, existe uma divisão de elite toda equipada para atacar autoridades, chamada de restrição tática. Segundo Derrite, esse grupo passa por um treinamento especializado com diversos tipos de armamento com um único objetivo: eliminar as maiores lideranças da segurança pública. Após anunciar as novas prisões, Derrite afirmou que ainda é cedo para conclusões definitivas sobre o caso e que agora a investigação está na fase de cruzar informações, aguardando laudos de DNA e balística. A polícia trabalha com 2 linhas principais de motivação do crime. A primeira estaria ligada ao histórico de combate do ex-delegado contra o PCC. Já a segunda, na sua atuação na prefeitura de Praia Grande, que pode ter atrapalhado interesses da facção. O chefe da facção Terceiro Comando Puro foi morto durante uma operação policial na zona norte do Rio de Janeiro. A linha amarela, escolas e unidades de saúde fecharam por conta da troca de tiros.
Edmilson Marques de Oliveira, mais conhecido como O Cria, foi morto dentro de uma casa que fica ao lado de uma creche. Segundo a polícia, ele resistiu e atacou os agentes. A operação ocorreu após uma movimentação do 3º Comando Puro para invadir o Morro dos Macacos em Vila Isabel. A facção criminosa queria reassumir o território, que agora está sob a chefia do Comando Vermelho. Durante a ação policial, criminosos fecharam a linha amarela, atravessando caminhões e outros veículos para formar barricadas. De acordo com a Rio Ônibus, 38 linhas foram impactadas. A Secretaria Municipal de Saúde informou que uma unidade de atenção primária precisou interromper o atendimento e uma clínica da família suspendeu as atividades externas. Além disso, 2 escolas foram fechadas. De acordo com as investigações, os criminosos estavam levando o tráfico de drogas para perto das escolas com o objetivo de afastar ações policiais. Também foi informado que os traficantes estão optando por imóveis próximos a unidades de saúde. Cria tinha mais de 200 anotações criminais e 3 mandados de prisão emitidos pela Justiça. Ele era apontado como um dos 3 pilares do 3º Comando Puro no Complexo da Maré, na zona norte do Rio de Janeiro. Segundo o secretário estadual da Polícia Civil, Felipe Cury, Cria era monitorado pela polícia há 2 meses. O secretário ainda destacou que o traficante era um criminoso sanguinário e cruel. A marca registrada de Cria era a frase: "Comigo é matar ou morrer". E a seguir, deputados de vários estados brasileiros seguem o exemplo do Congresso e recebem emendas PIX. E delegações de vários países vão embora para não ouvir as ameaças do primeiro-ministro de Israel na Assembleia Geral da ONU. Os deputados de 23 estados brasileiros não perderam a oportunidade para utilizar o mecanismo das emendas PIX. Aquele dinheiro que é transferido dos orçamentos repassados diretamente aos parlamentares, que não são obrigados a prestar contas. Só este ano já foram 11 bilhões de reais. Criada em 2019 pelo Congresso Nacional, a chamada Emenda PIX permite que deputados e senadores indiquem dinheiro público diretamente para estados e municípios, sem a necessidade de convênios ou projetos detalhados. O modelo se espalhou rapidamente pelas assembleias legislativas e já movimenta bilhões de reais em recursos estaduais. No nível federal, o Supremo impôs regras de transparência, com cada parlamentar precisando indicar previamente qual projeto será financiado, e os municípios são obrigados a apresentar plano de trabalho e prestação de contas. Mas nos estados não existe a mesma exigência e a fiscalização acaba ficando restrita aos municípios. Segundo a Transparência Internacional, isso abre espaço para distorções. Em Roraima, por exemplo, as emendas já superaram os investimentos do próprio governo estadual em 134%. Em Minas Gerais, o valor das emendas individuais chega a 2 bilhões e 200 milhões de reais. E no Distrito Federal, cada parlamentar controla em média mais de 30 milhões. Nos últimos anos, vários estados ampliaram o valor das emendas. Alagoas elevou o teto de 1 para 1,55% da receita corrente líquida. A Paraíba criou um calendário de aumento progressivo até chegar a 2% em 2027. E no Acre, a Assembleia Legislativa retirou o limite e passou a definir o valor anualmente. Apesar dos portais de transparência estaduais divulgarem o valor repassado, o nome do parlamentar e o município beneficiado, a grande crítica é a falta de informações sobre o destino final do dinheiro. Sem detalhamento de obras ou prestação de contas, fica difícil acompanhar o impacto dos recursos na vida da população. Em São Paulo, o Tribunal de Contas já cobrou explicações do governo estadual por liberar repasses sem exigir plano de trabalho prévio. Em Santa Catarina, a emenda PIX chegou a ser estendida até mesmo para transferências feitas pelo governador, mas o modelo foi barrado pelo STF. Ainda assim, o estado manteve as emendas parlamentares nesse formato. Rio de Janeiro e Ceará criaram a emenda PIX por lei complementar. No Rio, o governo diz que segue as mesmas regras de transparência das demais emendas impositivas. Já no Ceará,
A execução dos recursos depende do Executivo, que decide se libera ou não o dinheiro indicado pelos deputados estaduais. Em alguns lugares, como Maranhão e Mato Grosso, as assembleias aprovaram a emenda PIX, mas os governos informaram que não colocaram o mecanismo em prática. Em Goiás, a liberação só ocorre mediante apresentação de orçamento detalhado e plano de trabalho dos municípios. No total, estudo da Câmara aponta que 23 estados já adotam emendas impositivas, somando mais de 11 bilhões de reais em 2025. O modelo defendido por assembleias legislativas e questionado por órgãos de controle ainda divide opiniões. O Tribunal de Contas da União determinou hoje uma nova regra para o cumprimento das contas públicas do governo federal. Para resumir, significa que a União terá que fazer um ajuste que representará a necessidade de um corte de 34 bilhões de reais nos gastos, justo em um ano de eleições. A semana terminou com a economia dos Estados Unidos dominando as atenções do mercado financeiro. Além destas novas rodadas de tarifas do presidente Trump, foi dada atenção ao indicador da inflação, que apontou os americanos indo às compras normalmente. O resultado foi uma baixa de 0,47% na cotação do dólar, que passou a ser cotado em R$ 5,33. E a Bolsa de Valores de São Paulo praticamente não se mexeu, com 145.447 pontos. A conta de luz de outubro vai ser reajustada um pouco menos. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária será vermelha patamar 1, mais baixa que o patamar 2, que estava sendo cobrado. Com isso, os consumidores pagarão um adicional de R$ 4,46 a cada 100 quilowatts consumidos. Os acréscimos estão sendo cobrados por causa do baixo volume de chuvas, o que obriga o acionamento das termoelétricas. A produção de alimentos sem danos à natureza está apresentando problemas em todo o país. A conclusão é de um estudo que mapeou 500 iniciativas de agroecologia no Brasil. Em mais da metade, a produção caiu por alterações do clima. Uma pesquisa inédita divulgada nesta quinta-feira por um grupo de trabalho coordenado pela Articulação Nacional de Agroecologia, a ANA, concluiu que as mudanças climáticas diminuíram em 56,3% as produções da agroecologia e causaram 41,1% de perda de alimentos. O mapeamento Agroecologia, Território e Justiça Climática foi feito de abril a junho deste ano. O trabalho pretende entender como a agroecologia está respondendo aos impactos das mudanças climáticas e quais são as soluções apresentadas por essas experiências. Ao todo, 503 experiências de 28 diferentes grupos foram ouvidas. As iniciativas são de 307 municípios e envolvem mais de 20 mil pessoas, entre agricultores, familiares, povos indígenas, quilombolas, ribeirinhos, camponeses, educadores e estudantes. Para 66%, os impactos das mudanças no clima se deram nos últimos 10 anos. Entre os relatos, 73,4% das experiências perceberam o aumento da temperatura e 70,8% identificaram a alteração do calendário das chuvas. Entre as principais consequências, segundo o estudo, está o desaparecimento de espécies e variedades de vegetais nativos com 36,2%, sumiço de animais nativos com 30,4% e desaparecimento de variedades de vegetais agrícolas com 19,7%. O levantamento aponta ainda a percepção do aumento de doenças nas criações animais em 12,3%. Em relação à saúde humana, 34,4% perceberam aumento de doenças devido ao clima, como problemas cardíacos, diminuição da imunidade e adoecimento mental. A piora da qualidade do ar foi notada por 42,9%, em especial em grandes centros urbanos e áreas de mineração. O objetivo do estudo foi identificar soluções sobre as mudanças climáticas baseadas nas atividades da agroecologia, diferente das propostas de grandes sistemas de corporações do ramo alimentar e do sistema energético. Uma das questões mais significativas está relacionada à disponibilidade hídrica. Mais 50% de pessoas estão sofrendo com a indisponibilidade
disponibilidade do recurso. Para os pesquisadores, a maioria das pessoas associa a emergência hídrica à caatinga, ao semiárido. Mas esse problema está também no Pampa, no sul, em comunidades quilombolas. Por conta desta realidade, indicam a importância de implementar tecnologias sociais de captação de águas da chuva, por exemplo. De acordo com o levantamento, a Amazônia e a região Nordeste registraram os casos de altas temperaturas como principal problema. O mapeamento pode servir de base para a criação de políticas públicas para ajudar os produtores mais vulneráveis na crise climática. Dessas 503 experiências da pesquisa, só 187 acessam esses recursos. O estudo aponta para a necessidade de apoio do Estado de forma qualificada para essas áreas de atuação que já estão desenvolvendo soluções para um problema global. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou novas tarifas. Os principais países afetados serão México, Suíça e a Irlanda. O anúncio foi feito pelo republicano em sua rede social, com a justificativa de proteger os fabricantes locais diante do que chamou de uma inundação desses produtos nos Estados Unidos. Ele também citou razões de segurança nacional. Segundo Trump, as novas tarifas de importação vão variar entre 25% e 100%. Caminhões pesados terão a menor taxa. O mandatário afirmou que o objetivo da medida é proteger os fabricantes locais da concorrência externa desleal. O México é o principal exportador desses caminhões para os Estados Unidos. Móveis e estofados serão taxados em 30%. Armários de cozinha, gabinetes de banheiro e produtos relacionados, 50%. Produtos farmacêuticos com o maior índice, 100%. As novas tarifas levantaram dúvidas sobre os impactos em algumas das maiores farmacêuticas do mundo. Em agosto, os Estados Unidos e a União Europeia firmaram um acordo que estabeleceu uma tarifa de 15% sobre diversos produtos europeus, como carros, madeira, medicamentos e componentes eletrônicos. A Casa Branca informou que vai manter esse limite como parte dos compromissos comerciais com os europeus e também com o Japão. Do outro lado, o Reino Unido decidiu pressionar os Estados Unidos sobre as novas tarifas farmacêuticas. Delegações de vários países, incluindo a do Brasil, saíram hoje da Assembleia Geral da ONU antes do início do discurso do primeiro-ministro israelense. E antes de iniciar sua fala, prometendo terminar o serviço na faixa de Gaza, ele também foi vaiado. Em seu discurso, o primeiro-ministro israelense negou que está cometendo genocídio contra os palestinos na faixa de Gaza e prometeu continuar a guerra de Israel contra o Hamas na faixa de Gaza e disse aos reféns ainda mantidos pelos militantes palestinos que eles não foram esquecidos. Our brave heroes. Nossos bravos heróis, aqui é o primeiro-ministro Netanyahu falando com vocês ao vivo das Nações Unidas. Não os esquecemos, nem por um segundo. O povo de Israel está com vocês. Não vacilaremos e não descansaremos até trazer todos vocês de volta para casa. O premier catalogou as vitórias israelenses contra o Hamas e outros grupos militantes apoiados pelo Irã em um discurso que lembrou ao mundo os horrores sofridos pelos israelenses em 7 de outubro de 2023, quando o Hamas atacou Israel, matando cerca de 1.200 pessoas e fazendo reféns, 48 dos quais permanecem em Gaza, segundo contagens israelenses. A resposta militar de Israel matou mais de 65 mil pessoas em Gaza, segundo autoridades de saúde locais, e deixou grande parte do território em ruínas. O primeiro-ministro usou broche com QR Code na lapela, que, segundo ele, direcionava para um site mostrando atrocidades cometidas pelo Hamas contra israelenses. Ele também levou quadros e fez um quiz com as poucas pessoas que restaram no parlamento, questionando quem cometeu atos terroristas contra Israel e contra os Estados Unidos. O premier afirmou que apoio de nações a Israel foi dado após o 7 de outubro, mas evaporou quando o país começou a revida. Pelos últimos 2 anos, Israel tem uma luta contra bárbaros, enquanto muitas nações se opõem a nós. Vocês sabem qual mensagem os líderes que reconheceram o Estado palestino essa semana enviaram aos palestinos? É uma mensagem muito clara. Assassinar judeus compensa. Ele declarou antes do discurso que planeja expandir os assentamentos judaicos na Cisjordânia ocupada. Seus ministros de extrema-direita, Itamar Ben-Gvir e Bezalel Smotrich, vão além e pedem a anexação do território. Em resposta, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou ontem que não dará seu aval à anexação da Cisjordânia.
hoje um território ocupado por Tel Aviv. O gabinete de Netanyahu ordenou que seu discurso fosse transmitido ao vivo para moradores da faixa de Gaza. Forças de defesa de Israel receberam ordens para instalar alto-falantes em caminhões ao longo do enclave palestino. À imprensa israelense, o Ministério da Defesa confirmou que transmitiria o discurso ao vivo para os moradores de Gaza, mas afirmou que o faria apenas do lado da fronteira de Israel. Segundo o gabinete do governo de Israel, a medida faz parte do esforço de diplomacia pública. Em nota, o órgão afirmou ainda que ordenou explicitamente que esta operação não coloque em risco soldados das forças de defesa de Israel. E a seguir aumentaram as internações por alcoolismo no Brasil, mas o número de mortes diminuiu. E o Mato Grosso do Sul reforça a vigilância para evitar o tráfico de animais silvestres, que dá mais dinheiro que armas ou drogas. Uma nova pesquisa revelou que aumentou o número de pessoas internadas no Brasil por causa de problemas causados pelo alcoolismo. Mas, segundo o mesmo levantamento, as mortes diminuíram. O número de internações do alcoolismo voltou a crescer no Brasil, segundo a 7ª edição do Anuário do Centro de Informações sobre Saúde e Álcool, elaborado a partir de dados do IBGE. Entre 2022 e 2023, o aumento foi de 2,8%, o que equivale a 4 pessoas hospitalizadas por hora em razão do transtorno do uso de álcool. Apesar do cenário, o levantamento mostra que houve uma queda de 9,2% nos óbitos pelo problema no mesmo período. Tendência de redução observada pelo segundo ano consecutivo após o pico registrado durante a pandemia da Covid-19. Os especialistas apontam que a divergência entre mais hospitalizações e menos mortes pode estar relacionada a avanços no diagnóstico precoce e no acesso a tratamentos mais eficazes. Dessa forma, muitos casos que poderiam resultar em óbito estão sendo interrompidos antes de se agravarem. Ainda assim, o alcoolismo permanece como uma das principais causas de mortalidade no país. 10,5% das mortes associadas ao uso do álcool tem ligação direta com a doença, que faz, em média, 21 vítimas fatais por dia. A pesquisa destaca desigualdades regionais. Enquanto a média nacional de mortalidade é de 3,6 por 100 mil habitantes, estados como Piauí, Bahia, Espírito Santo e Tocantins registram índices superiores. Já no sul do país, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, lideram em número de internações, com taxas bem acima da média nacional de 19,3 por 100 mil habitantes. Outro ponto de atenção é a diferença entre homens e mulheres. O estudo mostra que eles representam 90% das vítimas de alcoolismo, com aumento de 10% nas mortes entre 2010 e 2023. No caso das mulheres, houve queda de 2,5% no mesmo período. A maioria dos óbitos ocorre a partir dos 55 anos, quando os efeitos crônicos do uso nocivo da substância se somam a comorbidades comuns nessa faixa etária, como diabetes e hipertensão. Além dos impactos de longo prazo, como cirrose e doenças cardiovasculares, o uso abusivo do álcool também está ligado a consequências imediatas, incluindo acidentes de trânsito e episódios de violência, que atingem, sobretudo, jovens com menos de 35 anos. Especialistas reforçam que o consumo excessivo costuma ser usado de forma equivocada como válvula de escape para dificuldades pessoais, o que exige políticas públicas voltadas não apenas ao tratamento, mas também à prevenção e ao apoio psicológico. Após 4 dias de júri popular e quase 45 horas de julgamento, a Justiça do Ceará condenou 2 policiais militares que participaram da chacina de Curió, na capital cearense. Os ex-militares se juntam a outros 6 condenados. O caso, que aconteceu 10 anos atrás, deixou 11 mortos. Passados quase 10 anos da chacina de Curió, em Fortaleza, no Ceará, familiares dos 11 mortos finalmente viram a justiça ser feita. Depois de 4 dias de júri popular e 43 horas de julgamento, os 7 jurados votaram sobre 186 quesitos distribuídos em 36 séries. Marcílio Costa de Andrade foi condenado a 315 anos, 11 meses e 10 dias de prisão em regime fechado e a perda do cargo de policial. Para definir o tempo de pena, o cálculo considerou o agravante de articulação da presença dos agentes envolvidos nos crimes. Luciano Breno foi condenado a 275 anos e 11 meses em regime fechado e também perdeu o cargo de policial.
Além dos 2 condenados, outros 6 PMs eram acusados de integrar o mesmo núcleo com participação direta nos homicídios. 4 deles foram condenados no primeiro júri em 2023. Um 5º participante morreu antes de ser julgado e um 6º teve o julgamento suspenso. Inicialmente, 45 militares foram denunciados por envolvimento nos crimes, mas apenas 30 foram designados para ir a júri. Desses, 29 já foram julgados, sendo que 21 foram absolvidos e 8 condenados. Desses 8, 7 tiveram penas acumuladas superiores a 200 anos de prisão por dezenas de crimes, como homicídios, tentativa de homicídio e tortura. Um dos acusados teve o julgamento adiado por meio de habeas corpus, por motivos de saúde. Os julgamentos começaram em junho de 2023 e acumulam mais de 13 mil páginas, e foi desmembrado em 3 para dar maior agilidade aos julgamentos. A chacina de Curió aconteceu entre a noite do dia 11 de novembro de 2015 e a madrugada do dia seguinte, na comunidade de Curió, área periférica de Fortaleza. Entre os assassinados, a maioria era de jovens entre 16 e 18 anos sem passagem pela polícia. A motivação alegada pelos militares foi a morte de um soldado da PM horas antes durante um assalto. O caso é considerado o maior massacre já registrado na capital cearense. No Mato Grosso do Sul, a polícia reforçou o combate ao tráfico dos animais silvestres. Esse tipo de crime é a terceira atividade ilegal mais lucrativa, que perde apenas para o tráfico de drogas e o contrabando de armas de fogo. Coibir o tráfico de aves. Esse é o foco da Polícia Militar Ambiental de Mato Grosso do Sul até o final do ano. A ação está no escopo da Operação Bocaiúva. Entre as espécies mais traficadas estão o papagaio verdadeiro e as araras. E normalmente a gente se depara com esses crimes no transporte, né? O cidadão ali, o infrator, né? Ele vem até o nosso estado, coleta esses animais silvestres, esses filhotes, e normalmente o que a gente percebe é que o itinerário deles é o estado de São Paulo, onde possivelmente eles são comercializados em São Paulo e demais estados vizinhos. Ano passado a gente teve 2 grandes ocorrências envolvendo o tráfico de animais silvestres, né? Totalizaram aí quase 300 filhotes de papagaio verdadeiro apreendidos. Então ela foi bem sucedida ano passado e a gente espera, né? O ideal é que não ocorra esses crimes, né? Através da nossa atuação, né, preventiva. Mas, se ocorrer, é que a gente possa dar uma resposta adequada. O tráfico de animais é a terceira atividade criminosa mais lucrativa do mundo. Só perde para as drogas e armas. E é justamente nesse período, entre setembro a dezembro, que os criminosos intensificam as ações. É o período de reprodução dos piscitacídeos, né? Das araras e papagaios verdadeiros. Então é um período que fica mais fácil aí do infrator, do criminoso, coletar esses animais. A comercialização de animais silvestres sem autorização é crime. Preso em flagrante, conduzido para a delegacia, né? Por exemplo, se estiver transportando esses animais, o veículo é apreendido administrativamente. Na delegacia é um crime fiançável, né? E na esfera administrativa, se essa espécie for protegida, é R$5.000 por espécime. Se não for protegida, R$500. É importante a população entender isso aí, que o prejuízo para a fauna silvestre é muito grande, né? E a gente tem que preservar hoje, para no futuro a gente ter esses animais. E nada mais belo do que você ver uma arara voando aqui pelos céus de Campo Grande, né, ou qualquer outro município do nosso estado. Então é importante esse trabalho de conscientização e basicamente o nosso trabalho de prevenção e repressão é justamente para isso, né? É para preservar o meio ambiente e conscientizar as pessoas da gravidade desse tipo de tráfico. O super tufão Hagasa deixou ruas da China alagadas e repletas de peixes. Os moradores da região aproveitaram a situação para pescar os animais que invadiram as calçadas e avenidas. O super tufão Hagasa transformou as ruas de Macau, na zona sul da China, em rios temporários. Em meio à destruição, surgiram imagens que viralizaram nas redes sociais. Nos vídeos, foi possível ver os moradores da região capturando peixes com as mãos. Os animais foram arrastados para fora do mar com a força do tufão. As cenas inusitadas mostraram desde crianças a idosos tentando pescar os peixes com as mãos, baldes, caixas e pedaços de madeira. Quando as pessoas conseguiam capturar, comemoravam com grande animação.
Apesar das imagens descontraídas, a situação mostrou a gravidade do fenômeno, que foi apontado como o ciclone tropical mais poderoso do ano. O supertufão atingiu a China, Macau, Filipinas e o Vietnã. Só em Taiwan, o fenômeno matou 17 pessoas e outras precisaram ser retiradas de suas casas. As autoridades locais avaliaram os danos, enquanto equipes de emergência trabalharam para restaurar serviços básicos e auxiliaram famílias afetadas. Segundo especialistas, um tufão é um fenômeno meteorológico conhecido como ciclone tropical intenso. Em algumas regiões do mundo, é conhecido como um furacão. Para um tufão ser classificado como um supertufão, ele deve causar ventos que ultrapassam a marca de 160 km por hora. O Ragasa atingiu ventos superiores a 260 km por hora. E a seguir, a União Europeia aprova medicamento de última geração para tratamento do Alzheimer. E na véspera do Dia Nacional de Transplante de Órgãos, o Brasil bate recorde do maior programa mundial do setor. Em evento no Palácio do Planalto, o presidente Lula participou do anúncio do novo acordo da Bacia do Rio Doce, que irá reparar os danos causados pelo rompimento da barragem de Mariana, em Minas Gerais. Há quase 10 anos, a barragem do Fundão de Mariana, em Minas Gerais, se rompeu e cerca de 40 milhões de metros cúbicos de rejeitos de mineração matou 19 pessoas e destruiu comunidades, além de contaminar o Rio Doce e desaguar no Oceano Atlântico pelo Espírito Santo. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da instalação do Conselho Federal de Participação Social da Bacia do Rio Doce e Litoral Norte Capixaba. Em seu discurso, o petista cobrou fiscalização para que possíveis desvios de recursos sejam evitados. Um novo acordo para reparar os danos estabeleceu um novo acordo modelo de governança dos recursos. O ministro-geral da Presidência da República, Márcio Macedo, confirmou que mais de 5 bilhões de reais serão investidos ao longo de 20 anos. No evento, o presidente também anunciou investimentos de quase 2 bilhões de reais para a construção de novos serviços do Sistema Único de Saúde, o SUS, nos municípios afetados que fazem parte do acordo. O conselho instalado tem como uma das funções monitorar a aplicação dos recursos nas áreas previstas no acordo. Ele é formado por 36 membros de forma igual, entre governo e sociedade civil. O conselho surge no momento em que a mineradora Vale resistiu em negociar os reparos após o rompimento da barragem em novembro de 2015. Lula disse que a mineradora criou uma fundação para enganar o povo da região e que durante todos esses anos a fundação da Vale não apresentou resultado algum. O processo reparatório vinha sendo conduzido através de um acordo firmado em 2016 entre a mineradora, a Samarco, a União e os governos mineiro e capixaba. O acordo estabelecia uma série de reparos, entre eles a indenização individual de cada vítima, reconstrução de comunidades destruídas, recuperação ambiental e apoio aos produtores rurais. Contudo, as negociações se arrastavam há 3 anos e foram concluídas no ano passado. Agora, as mineradoras deverão pagar conforme um cronograma que se estende por 20 anos, conforme estabelecido pelo novo conselho. O total de 100 bilhões de reais serão destinados a uma série de medidas a serem geridas de forma descentralizadas. A União Europeia aprovou nesta quinta-feira o uso de um medicamento de última geração para o tratamento de Alzheimer. Em um comunicado, a Comissão Europeia autorizou a comercialização do Kinsula para tratar os estágios iniciais da doença, incluindo a demência leve. O medicamento foi produzido por uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo, a Eli Lilly. A medicação gerou forte controvérsia médica sobre a sua utilidade. Em ensaios clínicos que foram realizados durante anos para atrasar a deterioração da saúde dos pacientes, ela não causou efeitos. E quando houve algum efeito
efeito, ele foi muito limitado, a ponto de alguns especialistas destacarem que não houve diferença significativa no controle do Alzheimer. Além disso, o medicamento pode causar efeitos colaterais graves, principalmente sangramento e acúmulo de um líquido no cérebro, que provoca inchaço e aumenta a pressão craniana, o que pode levar à morte. O Kinsula só pode ser utilizado por pacientes que estão nos estágios iniciais da doença e que não sejam vulneráveis aos efeitos colaterais. O Alzheimer é um transtorno cerebral que causa perda da memória, aos poucos impedindo o portador de realizar tarefas básicas. E em estágio avançado, causam alterações de humor e ainda provoca esquecimento a ponto de os doentes não reconhecerem os familiares. O novo guia de turismo agora inclui as favelas do Rio de Janeiro no roteiro para quem visita a cidade. A obra, que será lançada amanhã, buscará valorizar a criatividade e a diversidade dos cariocas. Um empadão de frango servido no alto da Babilônia, uma casa coberta por mais de 380 relógios no Santa Marta, uma maquete de tijolos pintados que conta a história das favelas em miniatura em Laranjeiras, são atrações pouco conhecidas do grande público, mas que agora ganham destaque em um roteiro turístico. O Guia das Favelas, feito pelo Instituto Alpaba, convida cariocas e turistas a encarar o Rio de Janeiro por uma nova lente, revelando experiências que vão além das paisagens já famosas da cidade. Lançada neste sábado, a publicação, produzida em português, espanhol e inglês, percorre territórios como Vidigal, Rocinha, Mangueira, Providência, Pavão Pavãozinho, Cantagalo, Babilônia, Chapéu Mangueira e Santa Marta. No topo do Vidigal, com uma das vistas mais famosas da cidade, o Bar da Laje já se tornou ponto turístico e patrimônio cultural da cidade do Rio de Janeiro. Em cada um deles, o visitante encontra projetos sociais, espaços culturais, restaurantes e trilhas que revelam como as comunidades se reinventam e abrem suas portas para o turismo de forma sustentável e acolhedora. Na Babilônia, o roteiro mistura gastronomia e consciência ambiental. O Bar do David é famoso por pratos como feijão com frutos do mar, que atraem tanto turistas quanto moradores recém-chegados da Praia do Leme. Logo acima, a Cantina da Val se tornou parada obrigatória pelo empadão de frango, além de bolos e biscoitos caseiros. Já o projeto Favela Orgânica apresenta um outro sabor da comunidade: hortas urbanas, compostagem e oficinas de gastronomia sustentável que fazem sucesso dentro e fora do país. Na véspera do Dia Nacional do Transplante de Órgãos, o país bateu um novo recorde. No primeiro semestre, foram realizadas 15 mil cirurgias no país. No Mato Grosso do Sul, a semana foi marcada por histórias inspiradoras, momentos de gratidão e o reconhecimento do poder transformador da doação. Fiquei 6 anos com aquele receio de fazer transplante, não fui para a fila, mas tomei a decisão e fiz um teste com a minha irmã. Ela se ofereceu, nós fomos para São Paulo, fizemos o teste lá, deu 100% de compatibilidade. O depoimento acima é de Jairton Costa, um transplantado que até então levava uma vida comum, como a de qualquer outra pessoa. Tudo mudou no instante em que recebeu o diagnóstico: hipertensão severa, com a necessidade urgente de iniciar o tratamento de hemodiálise. Eu tinha 100 quilos, fiquei com 60, então foi 40 quilos assim em 2 meses. Então, muito assustador. E aí acabei indo no médico, que a gente nunca vai. Quando eu cheguei lá, que fiz alguns exames, e ele já fez na hora, assim, para ter aquele mesmo dia, ele me chamou na sala e falou: Jair, amanhã você vai para a máquina. Eu falei: doutor, você está de brincadeira? Ele falou: não, verdade, seus rins estão os dois parados, você não está filtrando nada, seu corpo está só xixi. Então, assim, você está... E eu falei: fazer o quê, né? Você fica no desespero, porque a função da gente é viajar, é trabalhar, é tomar água, e você não pode tomar água. Hoje, Jairton integra o grupo de mais de 762 pessoas que tiveram a vida transformada por um transplante renal em Mato Grosso do Sul. Rodrigo, enfermeiro da Central Estadual de Transplantes, destaca com orgulho como o estado se tornou referência nacional nessa área, ainda que o caminho a percorrer seja longo e desafiador. Hoje em Mato Grosso do Sul nós temos algumas modalidades de transplante, né? Como, por exemplo, o transplante de córnea, que é feito hoje no Hospital São Julião, que é referência em transplante, bem como na Santa Casa, e algumas clínicas também que são credenciadas. Outra modalidade de transplante é o transplante renal,
né, que é o pioneiro aqui do estado, né, de Mato Grosso do Sul, onde é feito também o transplante na Santa Casa, é feito no Hospital Unimed aqui de Mato Grosso do Sul. E um grande ganho para o estado foi a partir do ano passado, né, que o Hospital do Pênfigo foi credenciado com estabelecimento e equipe para realizar o transplante de fígado. O Setembro Verde é o mês de conscientização de doação de órgãos e transplante. Em alusão à campanha, a Associação Beneficente dos Renais Crônicos de Mato Grosso do Sul, a ABREC, realizou um evento com o tema Vamos Comemorar a Vida e a Esperança, para reforçar que a sua decisão pode salvar vidas. A gente está dando enfoque no transplante, de uma forma geral, e principalmente na doação de órgãos, para esclarecer a população como que se procede num caso de doação de órgão, como fazer e ajudar essas pessoas que dependem ou de um rim, de um fígado, de um pâncreas, de um coração, para poder sobreviver. Aqui no estado, cerca de 585 pessoas estão na fila à espera de um transplante, segundo dados de 2023. Embora o número não seja o mais alto do país, o problema por aqui é outro. Muitas famílias dizem não para o transplante de órgãos. Em Mato Grosso do Sul, apenas 26% das famílias dizem sim, número muito abaixo da média nacional, que é de 44%. A pessoa tem que esclarecer a família, olha, eu quero doar meus órgãos, se acontecer algum acidente, eu tiver uma morte encefálica, e esclarecer, porque não adianta hoje, a lei brasileira não permite que você seja documentado que é doador de órgão, não vale nada, o que vale é a declaração, a autorização da família após morte. É por meio desse sim que vidas inteiras podem recomeçar. Foi assim com o Jairton, que ganhou uma nova chance de viver depois do transplante. Um verdadeiro renascimento. Eu tenho 2 datas de aniversário. É dia 15 de abril, que é a minha, e 22 de novembro, que é outra minha vida, porque só quem me viu na situação realmente hoje vai falar. Realmente é verdade o que ele está falando. E o Jornal das 22 termina aqui. Uma boa noite para você, aproveite bem o fim de semana e fique na paz. Tchau.